E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar de Walter Benjamin, o filósofo judeu que viveu na passagem do século XIX para o século XX. Eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui, para ser mais específico, um artigo presente neste livro aqui, Walter Benjamin, O Anjo da História, publicado pela editora Autêntica. E eu quero falar bastante sobre experiência. Você já refletiu sobre isso? O que é experiência? E estaria a experiência em decadência no mundo contemporâneo? Me acompanha aí que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje a partir da perspectiva do Walter Benjamin. Então, vamos começar discutindo quem é o Walter Benjamin, né? Então, primeira coisa, eu já gravei não só sobre Walter Benjamin, sobre outros filósofos. Eu tenho uma playlist já que está relativamente grande sobre filosofia e você pode então acompanhar já outros vídeos, inclusive um vídeo anterior que eu gravei sobre o Walter Benjamin. Bom, vamos lá, ele é uma figura difícil de ser definida. Por quê? Porque talvez ele seja um filósofo, mas ele pode ser definido também como um ensaísta, como um crítico literário, ou talvez ele seja um pouco de cada uma dessas coisas. É também autor de uma imensa obra, né? Apesar de ter vivido relativamente pouco, ele morreu em 1940 e nasceu em 1892, então ele viveu aí em torno de um pouco menos de 50 anos de idade. Ele escrevia sobre religião, sobre política, sobre estética e as coisas que ele escreve são muito interessantes, muito instigantes. Ele é um judeu de alemão e que morreu fugindo do nazismo. Então vamos lá, o nome do texto com o qual eu vou trabalhar hoje é Experiência e Pobreza. E a gente pode um pouco começar discutindo então o que é experiência. Mas a experiência é esse arsenal de conhecimento que é transmitido pelas pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, né? Quer dizer, isso tem a ver com a nossa cultura, um fenômeno cultural. As pessoas, à medida que vão vivendo, vão acumulando experiências. Quando elas já estão bastante experientes, elas vão, talvez até na maioria das vezes de forma inconsciente, transmitindo as suas experiências para os mais novos, seja através da fala, seja através dos modos de ação. Para o Walter Benjamin, a experiência ela é transmitida de forma linguística, né? Ou ele prioriza a transmissão da experiência pela via da linguagem. E para o Walter Benjamin há várias formas. Vou começar então mencionando os ditos populares. Essa ideia de uma frase que consegue sintetizar uma experiência e que permite que você transmita essa experiência de forma automática, instantânea para uma outra pessoa, é uma forma muito importante, né? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem até uma dimensão estética aí, né? Uma certa rima. Mas o importante é o seguinte, mesmo que você se sinta pequeno diante de uma situação muito grande, muito difícil, mesmo sendo você, vamos dizer assim, uma água, né? Algo líquido, mole, e você esteja enfrentando uma rocha, algo duro, algo difícil, você deve se lembrar que se você pegar uma pedra e deixar ficar pingando água por dias, meses, anos, em algum momento, mesmo a água sendo muito mole, ela vai furar a rocha. Isso é uma experiência magnífica que pode ser transmitida, pode ser condensada através de um dito popular. Mas o Walter Benjamin diz há outras formas de transmissão de experiência, por exemplo, os contos populares. Vamos lembrar que ele toma como um exemplo muito interessante de conto popular aqueles que foram escritos por Nikolai Leskov, né, um contista russo. E o Nikolai Leskov utiliza essas formas não só para fazer arte, mas a gente percebe que os contos do Nikolai Leskov todos têm um sentido, vamos dizer assim, moral. Quer dizer, o conto do Nikolai Leskov não é apenas um exercício estético, ele é um exercício de caráter moral. Ele não quer apenas entreter as pessoas, ele quer também transmitir algum valor ou simplesmente fazer uma crítica às instituições sociais de seu tempo. E o Walter Benjamin vai dizer
que não apenas os contos se constituem numa forma importante de transmissão de experiência, mas também os contos de fada, um tipo específico de conto, e que talvez não seja muito valorizado por nós hoje, porque nós associamos os contos de fada às crianças, como se eles fossem feitos apenas para as crianças e como se eles fossem feitos apenas para entreter as pessoas. A verdade é que os contos de fada, todos eles têm uma dimensão moral muito importante. Quando nós lemos um conto de fada, nós estamos também nos instruindo no campo da cultura, no campo dos valores morais, no campo das críticas às instituições sociais. E o Walter Benjamin diz ainda acerca da experiência que elas podem se consolidar em histórias de países distantes, né? Então, aquelas histórias de viagem, as narrativas de viagem que eram, no caso do Walter Benjamin, contados e transmitidos pelos mais velhos aos mais novos diante da lareira, né? Uma realidade que não atinge a todos nós brasileiros, porque temos áreas do nosso país em que nós temos calor ou uma temperatura alta o ano inteiro, e temos de fato regiões onde faz bastante frio, e talvez aí as pessoas entendam um pouco melhor essa analogia do Walter Benjamin, né? Porque de fato, né, essa cultura do frio, esse tempo de frio, esse tempo em que nós ficamos reclusos dentro de casa e nós acendemos uma chama para poder nos aquecer. Vamos lembrar que o Walter Benjamin escreve os seus textos, não exclusivamente, mas principalmente na década de 20 e 30 do século 20. Essa cultura, então, a principal forma de aquecimento de fato era, né, as lareiras, né, ou era através da lareira. Então as pessoas aproveitavam esse tempo para poder contar histórias e, naturalmente, através dessas histórias, transmitir valores, ideias, conceitos, percepções que eram fundamentais para as gerações mais novas. Agora, onde é que está o problema aí para o Walter Benjamin, né? Porque o título do texto é Experiência e Pobreza. Naturalmente, ele não está falando de pobreza no sentido material, né? Ele está falando de pobreza de experiência, ou da diminuição, ou da dificuldade de transmissão da experiência por intermédio da linguagem. E aí, então, ele vai apontar algumas razões pelas quais a transmissão de experiência através das narrativas vai se tornando cada vez mais pobre. E ele vai apontar alguns aspectos. Por exemplo, a perda de autoridade dos mais velhos, ou a perda da aura dos mais velhos, né? Quer dizer, as pessoas já não têm aquela reverência aos mais velhos. Eu sei que muitas vezes os mais velhos oprimem severamente os mais novos, mas também essa ideia de que nós devemos respeitar, de que nós podemos aprender algumas coisas muito importantes com as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que já experimentaram muitas coisas que nós ainda não experimentamos. Isso de fato é algo lamentável. Não quero com isso, naturalmente, recomendar uma ditadura dos mais velhos, mas simplesmente recomendar que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade para aprender com os mais velhos. Então, essa perda da aura, né? Quer dizer, essa ideia quase sagrada de que os mais velhos devem ser reverenciados, é uma ideia que vai se perdendo, e o Walter Benjamin está escrevendo no início do século XX, quer dizer, à medida que a gente está agora já no início do século XXI, a gente pode verificar que isso só tem se acentuado na atualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, do professor ou professora, ele era uma figura experiente, ou é uma figura reverenciada, né? Que foi bastante reverenciada no passado, e o fato dos professores não serem mais reverenciados dificulta muito a tarefa que eles têm de poder, então, ensinar ou auxiliar no trabalho de ensino e aprendizagem. O Walter Benjamin diz também que o trauma produzido pela Primeira Guerra Mundial na Europa, né, é um trauma que também empobrece a experiência das pessoas, né? Ele já tinha recorrido a essa ideia no texto dele, O Narrador, ou O Contador de Histórias, e ele diz que as pessoas que iam para a Primeira Guerra, elas voltaram muito mais pobres e não enriquecidas de experiência, e se produziu uma geração quase inteira de pessoas pobres de experiência, né? Quer dizer, essa ideia da experiência traumática, da experiência dolorosa, como uma experiência que promove a retração das pessoas
e a dificuldade então de poder se comunicar com as demais. E também o que é que você poderia narrar de interessante a sua experiência de ter estado num fronte de batalha. Outra coisa que o Walter Benjamin coloca como um fator importante para empobrecer a transmissão de experiência através da linguagem é a falsificação de notícias nas mídias e também no cotidiano. E olha que ele está falando de formas muito distintas, né, de meios de comunicação daquele